que é a avaliação da aprendizagem numa perspectiva formativa e emancipadora, esse tema é muito amplo. Então, nós vamos focalizar num ponto, que é a questão da observação. A observação como base da avaliação. E aí, eu vou trabalhar com vocês algumas experiências, porque a partir dessas experiências a gente vai respondendo algumas indagações do porquê a observação é tão importante nesse processo. E como alunos e professores precisam aprender a observar para que a observação possa, de fato, contribuir com a avaliação. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês, uma pergunta que a gente pode fazer: o que é observar? Eu diria para vocês assim, num primeiro momento, observar é perguntar. Aí vocês vão dizer, como é que pode isso? Observar, ser perguntar. Então, imaginem vocês que vocês chegassem assim na escola e encontrassem um ponto de interrogação bem grande, né? Então, esse ponto de interrogação poderia estar na sala de aula, poderia estar na sala dos professores, poderia estar na porta da escola. Vamos ver um pouquinho e pensar. Já imaginou vocês encontrarem esse ponto de interrogação? O que vocês iriam dizer assim? Poxa vida, tá gélio imaginar essa coisa? A gente encontrar um ponto de interrogação na escola? Pois bem, vamos pensar um pouquinho, depois eu conto para vocês uma experiência que eu tive com os professores e algumas professoras e também com alunos a respeito dessa interrogação. Você que está aí, que pergunta você poderia fazer a respeito da sua escola? E você, professora? O que você poderia pensar? Encontrar essa interrogação. Quem sabe vocês perguntariam: o que aconteceu? Será que mudou a organização da escola? A direção? Será que as turmas diminuíram de tamanho? Então, muitas coisas que vocês desejariam que acontecesse, vocês iriam problematizar, perguntar. Do mesmo modo, quando a gente faz isso com os alunos, eles também questionam, perguntam, às vezes se espantam, dizem, o que é isso? Interrogação? Sabe por que a gente se espanta, gente? Porque nós estamos habituados a passar a vida toda dando respostas. As pessoas nos perguntam e a gente só responde. E muitas vezes responde reproduzindo, sabe? Dando as mesmas informações, sem muitas vezes ter uma visão crítica dessas informações. Numa experiência que eu fiz trabalhei numa vivência com vários professores e professoras, eles começaram a perguntar. E perguntas sobre, será que a gente teria mais autonomia em sala de aula? Como é que a gente poderia trabalhar um outro processo de avaliação? E se a gente tivesse turmas menores, a gente trabalharia de maneira diferente? Ou então, algumas perguntas sobre como seria o nosso trabalho em sala de aula se a gente tivesse uma melhor formação nas nossas áreas específicas, em algumas questões fundamentais, como processos de ensino, processos de avaliação, como seria a nossa prática? E o engraçado, eu digo engraçado assim, gente, mas não é engraçado, mas quase que com uma coincidência, os alunos e as alunas também colocam essas questões. De início, quando a gente coloca a interrogação, eles fazem assim: o que aconteceu na escola? Mudou de diretor? O professor de tal disciplina morreu? Ah, graças a Deus que hoje não tem aula, vai ter greve? Todas essas questões, na verdade, estão informando algo que a gente precisa fazer. Precisa observar essa escola. A escola nos diz muitas coisas. E a gente precisa desencadear esse processo de questionamento, de perguntas, né? Então, vejamos o seguinte. Eu falei para vocês, observar é perguntar. Mas observar é mais do que perguntar. Se a gente pensar numa frase que um autor, eu acho que vocês até já ouviram falar nele, porque ele escreveu um livro famoso, que é O Mundo de Sofia, que é o Gardner, né? Ele fala pra gente num livro que se chama Ei, tem alguém aí? Uma frase mais ou menos assim. Ele diz,
A resposta é sempre um trecho do caminho já percorrido. Só a pergunta nos move para frente. Então, quando a gente diz que a observação é base da avaliação e ela, né, trabalha esse movimento de perguntar, eu estou afirmando também duas outras coisas. Vamos prestar bem atenção nisso que a gente vai colocar agora. Observar é problematizar e desvelar. Vocês vejam, no início da nossa aula nós falamos que trabalharíamos, vivenciaríamos algumas experiências de observação. Então, se lembram daquela interrogação? Imaginem que atrás da interrogação a gente tivesse uma figura. E eu gostaria agora, você professor, você professora, aí vocês assim, na maior atenção, quando eu dissesse assim, já, né, e aparecesse a gravura no quadro, na tela, assim, vocês imaginassem e dissessem uns para os outros o que vocês estão vendo. Pode acontecer que muitos de vocês já tenham vivenciado essa experiência e até lido alguns livros sobre observação, sobre a questão da percepção, principalmente com relação à Gestalt, a psicologia Gestalt, que tenham visto essa gravura, mas não tem nada. Eu gostaria, inclusive, que até quem já viu pudesse reolhá-la, né? Vamos ver o que vocês conseguem perceber nessa gravura. Então, vocês vejam. Que gravuras são essas? Existem duas gravuras assim mais nítidas, uma, mais de uma? Será que você deve ter dito assim para o colega? Ah, eu vi a imagem de uma jovem de perfil. Talvez você, como em outras experiências que eu já fiz, vai falar assim, não tem jovem nenhuma, tem um pajem com um penacho na cabeça. E alguém vai dizer, eu não estou vendo jovem nenhum, eu estou vendo é uma velha. Tipo aquele rosto da figura da bruxa de Branca de Neve. Olhadinha, né? Se a gente olha para essa gravura como um todo, algo vai chamar a atenção da gente. Ou eu posso olhar, né? Algum de vocês aí, né? Alguém aí vai perceber um perfil, né? De um jovenzinho, de uma jovem assim, né? Com um penachozinho na cabeça. Mas outros vão dizer assim, não estou vendo o jovem, eu estou vendo a jovem, mas também estou vendo a figura, ó, o queixinho o rostinho da jovem aqui é o queixo da senhora idosa, com a boca aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, além dessas duas figuras, a gente pode ver várias coisas, né? Quando a gente trabalha com crianças, com jovens, com adultos, gente, olha, eles conseguem olhar para esse quadro, uns nem conseguem ver a pessoa idosa, a velha, nem a jovem, conseguem ver outras gravuras que a gente nem imaginaria que tivesse. Vou dar para vocês um exemplo, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, essa mancha aqui, muitas pessoas veem como um pássaro. Um pássaro, o bico do pássaro aqui, né? Aqui, por exemplo, olha para cá, tenho um olho, feito um olho de peixe. Se a gente olhar essa imagem aqui, aí vai dizer, não, eu tenho uma águia, eu tenho um pássaro maior, aqui eu tenho um dorso de um homem, né, pré-histórico. E aí? A gente vai dizer, eu não estou vendo. E aí a gente vai chamar a atenção para um ponto fundamental. Que eu acho que vocês agora estão dando uma olhada aí, estão conversando, e estão dizendo assim, eu estou vendo isso, não estou vendo aquilo. Eu gostaria de chamar a atenção a um ponto. A observação em si, observar por observar, ela pouco contribui para o processo avaliativo. Eu tenho que dar um salto qualitativo e me perguntar, qual é o meu referencial teórico,
Qual é a minha concepção de ensino, de aprendizagem, que me faz olhar a coisa de uma determinada forma e não de outra? Então, eu gostaria de instigar vocês. Vocês observarem, a partir do que aconteceu aí entre vocês, ao olhar essa figura, que tipo de relacionamento educativo, que tipo de aproximação ou de rejeição aconteceu nesse grupo. Por exemplo, em alguns grupos que eu trabalho, eu não sei se aconteceu aí com vocês, pode ser que sim, pode ser que não. Mas veja, quando uma pessoa não consegue enxergar, por exemplo, o rosto da jovem, alguém vai dizer assim, peraí, você não está vendo aqui não, cara, que isso aqui é uma jovem? Não está vendo aqui não que isso aqui é a boca da velha? Não é por aí, gente. E aí a pessoa que não enxerga vai falar assim, será que o cara tá louco? Ele tá vendo coisa que eu não estou vendo? Gente, para eu observar determinada coisa, vários elementos atuam nesse processo de observação. A minha história de vida, a minha experiência pessoal. Eu gostaria de chamar para vocês a atenção para um outro aspecto do processo de observação. Quando a gente olha essa gravura, o que a gente pensa? Grande parte das pessoas fala pra gente, parece um Cristo crucificado. Você, por exemplo, também percebeu isso? E aí, a imagem de Cristo, por que a imagem de Cristo lembra pra gente sofrimento, dor? Tem toda uma história, tem toda uma cultura por trás disso. Mas vamos dar uma olhadinha bem de perto para essa imagem. E eu vou mostrar para vocês como, além desses fatores culturais mais amplos, a própria composição da figura também lembra essa questão do sofrimento, da dor, da guerra. Por exemplo, olha o pescoço do Cristo aqui, essa parte do pescoço e um pouquinho do ombro do Cristo, na verdade é um navio em chamas. O queixo do Cristo são soldados armados, caídos, feridos. A coroa do Cristo são aviões de bombardeio. De repente eu olho Cristo. Cristo lembra sofrimento. As imagens que compõem esse Cristo lembram dor. Então, toda vez que eu olhar para uma imagem parecida com Cristo, essas sensações, essas emoções, essas ideias, elas afloram. Né? Toda essa história, experiência cultural, ela vem à tona. Do mesmo modo, gente, acontece na nossa relação com os alunos. Se a gente não tiver esse olhar problematizador, crítico, para poder ampliar a nossa visão, a gente vai também agir com ele de forma condicionada e de um condicionamento acrítico. O que é emancipação, na verdade? A emancipação faz com que a gente possa olhar as coisas de maneira crítica para poder analisar os nossos condicionamentos e agir com autonomia. Então, veja, se um professor olha para um aluno e alguém diz, esse coitadinho veio de camada popular, coitado, sofre muito, a mãe é assim, é assado, passa fome, ele não consegue aprender. Esses elementos todos, na hora em que eu vou observar esse aluno, eu não posso cair, gente, nessa de aceitar essas coisas como naturais, como dadas. E aí eu passo a me comportar com esse aluno como se esse aluno fosse exatamente aquilo que eu penso, ou que a sociedade quer que a gente imagine, pense que ele seja assim. Eu preciso descobrir nesse aluno todas as potencialidades, o que ele é capaz de construir, mesmo tendo sido submetido, tendo sido privado ao longo da história, né, do direito dos seus direitos de cidadania, se a gente quiser resumir. Então, o que é que a gente pode afirmar? Que a observação deve estar a serviço da aprendizagem do aluno. Então, reafirmando, a avaliação tem que estar a serviço da formação plena do aluno. E a observação é base para essa avaliação. Então, a gente pode dizer assim com bem força, a observação é uma ação dialógica. E como ação dialógica, veja, ela exige parceiros na conversa, no diálogo. E nós, professores, se precisamos aprender a observar, essa observação que vai a fundo,
que contribui para a compreensão do processo de aprendizagem do aluno, o aluno também precisa aprender a fazer isso. Porque vocês imaginam, a gente tem uma turma com 30, 40 alunos ou mais, gente. Ou às vezes os professores de 5ª, 8ª série do ensino médio, eles vão ter mais de 3, 4, 5 turmas. Como é que esses professores vão poder observar nesse enfoque, nessa perspectiva que a gente está trabalhando? Se não tiver a cooperação dos próprios sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, ou do processo de aprendizagem, fundamentalmente, que são os alunos. Então, a gente precisa investir nessa aprendizagem. E aí, eu gostaria de trazer para vocês uma experiência de uma professora que é do ensino fundamental, ela trabalha na 2ª série, e eu vou contar para vocês um pouco dessa experiência, quando essa professora, ao vivenciar o processo de ensino, ela, a partir da própria metodologia de ensino, trabalhando com os alunos a questão da observação, ela vai construindo referentes de avaliação, que são os observáveis. Então, vamos compartilhar a experiência dessa professora. Ela organizou, junto com outras colegas de trabalho, um projeto relacionando história e língua portuguesa. Ela própria, ao contar, ela fala que a tentativa era de fazer um trabalho interdisciplinar. E o que ela fez? A aprendizagem que ela queria dos alunos era uma aprendizagem de iniciação científica, de iniciação à pesquisa. E aí, ela reuniu os alunos e começou a conversar com os alunos sobre os locais onde eles tinham nascido. Qual o local em que cada aluno, né, tinha nascido? Qual a idade desse aluno? Aí começava a fazer. E aí, então, qual foi a data do seu nascimento? E aí, gente, começaram a fluir as coisas, né? As coisas fluíam, né? De que forma? Eles pensaram, a gente pode relacionar a data do nosso nascimento com a época em que a cidadezinha, o local surgiu. Se era cidade, se era uma localização mais próxima à área rural, ou próxima à área urbana. Outras questões também que eles começaram foi relacionar os fatos que aconteciam na época que eles nasceram com o momento presente. Como era a organização social naquela época? Como as pessoas viviam? Né? Como elas trabalhavam? O que existia na localidade? E que coisas, que fatos chamavam a atenção naquela época? Hoje, como é que será? Né? Como é que as coisas acontecem? Sempre a professora procurando relacionar a vivência daquele aluno, a história de vida dele, com a história do lugar onde ele nasceu. E provocando questionamentos. E as próprias crianças também perguntavam, né? Quer dizer, mas eu saí daquela cidade faz tanto tempo. Então, por que você saiu? O que aconteceu para você mudar e vir aqui para Curitiba? Né? O que aconteceu? A partir de toda essa discussão, onde a criançada perguntava e investigava, a própria professora também, gente, fez uma relação dos locais onde as crianças tinham nascido, e aí ela também foi investigar o porquê do nome da cidade, do local, onde ficava no mapa, para poder trabalhar isso com as crianças. Então, a professora também participou e aprendeu um monte de coisa. Então, a partir dessa experiência, a professora, junto com os alunos, eles construíram o que a gente vai chamar de referentes de avaliação, que, na verdade, são os pontos fortes, né, os pontos fundamentais do processo de ensino-aprendizagem. Esses referentes de avaliação que são observáveis, são aquelas coisas que a gente, durante o processo de aprendizagem e os próprios resultados desse processo, a gente vai verificando se a criança se aproxima, conquistando, ou se ela comete equívocos, se ela se distancia, se os erros dela têm uma visão mais construtiva em direção ao acerto, ou ele realmente está mais por fora. Vamos então prestar bem atenção a alguns pontos que essa professora nos apresenta como os referentes de avaliação. Localização e identificação, né, da cidade, do município, do local. Relação entre tempo e espaço e a construção de sua identidade. Compreensão histórica dos fatos que marcaram época.
interpretação de processos sociais e culturais, análise dos fenômenos migratórios, produção oral e escrita expressando diferentes aprendizagens. Este ponto eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês. Veja, se a professora estava considerando, tomando como referência as realizações dos alunos, o caminhar que esse aluno faz, ou fazia, ou vem fazendo ao longo do processo, quer dizer, fundamentalmente, a produção, seja ela oral ou escrita, ela não está desvinculada da aprendizagem da pesquisa. Pelo contrário, eu poderia até dizer assim para vocês, numa linguagem bem coloquial, que é um ingrediente dessa aprendizagem. Então, a partir dos próprios textos que as crianças produziam, das comunicações orais, a professora com eles, né, desenvolvia um processo de análise textual, de interpretação de texto, de análise linguística, entre várias outras coisas. Então, isso, volto a falar, sem aquele foco na nota, aquele foco, o aluno acertou ou errou. Não, gente, um empenho no processo de construção da aprendizagem. E é nesse ponto que os autores hoje têm se perguntado muito se, ao assumirem uma perspectiva formativa de avaliação, ou na linguagem que a gente está usando aqui, formativa e emancipadora, será que a gente pode ficar usando os mesmos instrumentos que foram construídos, principalmente na finais da década de 60, né, nos Estados Unidos, como a gente viu, e aqui no Brasil ganhou força na década de 70, ligado às medidas educacionais, ou a gente também tem que repensar, reconstruir esses instrumentos? Então, eu gostaria de pontuar para vocês alguns instrumentos e a gente dar, assim, algumas dicas de como a gente pode pensar, talvez até usando um instrumento, ou seja, a base desse instrumento que foi construído naquela época, mas ressignificá-lo, reorganizá-lo para que a gente possa colher o máximo de informações sobre a aprendizagem do aluno com a participação dele. Então, vamos chamar a atenção a alguns instrumentos de observação da aprendizagem. Entre eles, o diário de campo, que eu coloquei assim entre aspas, e o caderno do professor. Vou comentar um pouquinho, né, para vocês. Os estudiosos da pesquisa qualitativa, e aí tem vários, no nosso texto vocês vão encontrar várias indicações, eles usam a linguagem do diário de campo. Quer dizer, seria aquele diário onde você faria as anotações, os registros dessas observações, né? Claro, não qualquer tipo de coisa que você vai observar, mas as observações em função de um processo maior, de uma aprendizagem, de um processo de aprendizagem, né, mais global. Então, o caderno do professor é um excelente diário de campo. Aí vocês podem voltar a perguntar, poxa, como eu posso fazer, meu Deus do céu, um diário de campo, utilizar o meu caderno para registrar o processo de aprendizagem dos alunos, as estratégias, os equívocos, com uma quantidade enorme de alunos em sala de aula? Volto a insistir que o aluno participando desse processo e o professor tendo essa intencionalidade formativa, ele pode não observar todo mundo numa mesma hora, mas ele pode criar situações de aprendizagem em que os alunos vão trabalhando, produzindo e ele vai registrando as informações importantes desse processo. Então, vamos ver outros instrumentos. Por exemplo, as fichas registro de observação. Essas fichas foram muito usadas na década de 70, eu diria, inclusive, ainda hoje muitas escolas usam, num sentido assim, ficha cumulativa, para registrar notas, para colocar ponto positivo e negativo, depois somar para botar conceito. Não, eu não estou falando dessas fichas, gente. Essas fichas, a gente vai ver que estão articuladas diretamente a um outro tipo de instrumento que vem a seguir, que são as chaves de leitura e quadro com os observáveis, com os referentes. O que são chaves de leitura? São exatamente aqueles pontos do processo de aprendizagem que nós vamos investir na aprendizagem, consequentemente, na hora em que eu vou observar e verificar se o aluno está compreendendo, eu vou fazer isso à luz de quê? Dessa chave de leitura, que é uma tela crítica de leitura dessa realidade, né? E essas fichas vão ser trabalhadas pelos professores, na ótica do professor e na ótica do aluno.
E aí eu digo para vocês que essa comparação dessas duas óticas, né, esse trabalho de parceria dialógico, é este trabalho que vai contribuir para um processo de avaliação formativa e emancipadora. Então, eu queria chamar a atenção ainda a um outro instrumento que foi muito usado, né, também na década de 70, mas eu queria ressignificá-lo com vocês, que é a questão do anedotário. Vejam só, esse nome anedotário, né? Parece assim, lembra a gente? Anedota, não tem nada a ver. Na verdade, o anedotário, na interpretação da década de 70, né, finais, início ainda de 80, o anedotário era caracterizado por uma ficha onde você registrava aquelas informações que chamassem mais atenção do professor no dia a dia de sala de aula. Puxa vida, que legal, você tem um instrumento em que você anotasse as observações, o fato, a interpretação do fato e as recomendações. Só, gente, que esse anedotário se transformou na prática numa coisinha muito terrível, que fez muito mais mal aos alunos do que ajudou no processo de educação e na própria aquisição, na própria apropriação crítica do conhecimento. Sabe como é que ele era usado na escola? Muito mais como boletim de ocorrência, semelhante àquilo que se faz em delegacias. Havia um fato problemático na escola, ou o menino brigava com o outro, ou então na sala de aula era indisciplinado, aí preenchia lá o registro e fazia aquele registro ali, e sabe o que se fazia com aquilo? Muitas vezes a escola, sentida mais aberta, conversava com o aluno, orientava, dizia como ele ia agir, mas raramente esses registros foram usados para que o próprio aluno compreendesse o seu processo e também usado para relatar os êxitos, as conquistas desses alunos. Eu gostaria de mostrar para vocês agora um instrumento, quer dizer, um anedotário, entre aspas, ressignificado, principalmente a partir de uma experiência que eu participei aqui no município próximo a Curitiba, com mais de 300 educadores, em que eles, de fato, ao preencherem anedotários, eles traziam mais esses fatos do cotidiano e as explicações desse cotidiano, sem um olhar para o processo de aprendizagem e para o trabalho que eles estavam realizando com as crianças. Então, vejam, na verdade a gente está chamando de anedotário, mas na verdade é uma ficha que traz um movimento de observação nela. Então, eu queria chamar a atenção aos dados e como a gente faria, né? Então, vejam, aqui eu teria, num primeiro movimento, os dados de identificação, né, desse momento de observação. Eu tenho uma escola, a série, o aluno, a idade, o sexo e a data. Poderia ter outros dados também. A partir disso, eu tenho aqui observação, o registro da situação de aprendizagem observada. Então, vejam, o foco da gente não é se o aluno foi indisciplinado ou não foi, se ele teve um problema no recreio ou não teve, se ele lancha de mais ou lancha de menos, não. Mas, ao desenvolver uma proposta de aprendizagem com esse aluno, como é que, por exemplo, a questão de uma situação, problema na área de matemática, como é que ele está resolvendo esse problema? Quais as estratégias que as estratégias que estão sendo usadas? A partir, então, será que ele está com dúvidas? Será que ele ajuda os colegas? Será que nessa hora ele fica mais distraído? Por quê? Então, a observação aqui não descreve apenas o processo em si da aprendizagem, mas a situação da aprendizagem. O segundo momento, o professor vai proceder a uma formulação de hipóteses, né? O que é isso? Ele pode, ao observar várias anotações que ele fez, começar a se perguntar e, ao mesmo tempo, fazer afirmações prováveis. Será que os alunos estão errando mais por causa disso? Será que esse aluno se equivocou dessa forma por conta de uma explicação minha? O que realmente faltou? Por que será que está havendo uma predominância de tais estratégias, né, e não de outras? Né? Porque qual a incidência de equívocos que está acontecendo? Então, aí ele vai explicar a hipótese aqui, ele vai
informar prováveis coisas, né? Vai imaginar, quer dizer, essa imaginação não é fantasma, idealista, não, é pé no chão mesmo. O terceiro ponto é o diálogo com a criança, que a gente vai chamar aqui de observação interativa. Então, vejam, não importa muito se o professor observa o trabalho do aluno, faz anotações, levanta hipóteses afirmativas e fica com aquilo engavetado. Essas informações só têm peso, só têm sentido se forem compartilhadas com os alunos. Porque o aluno é que é o sujeito do processo de aprendizagem. Ele precisa compreender o processo para avançar, para corrigir, para mudar de caminhos, se for necessário. Então, a ação dialógica. O quarto ponto é a construção coletiva de decisões. Então, é importante professor e aluno conversarem. A partir disso, o que nós vamos fazer juntos? Será que o aluno precisa de ajuda? Em que ponto? Será que o professor pode, ao observar que ele está produzindo melhor, que ele está avançando, ele pode colaborar com outros colegas? Então, aquilo que a gente discute tanto, que é a aprendizagem colaborativa. A avaliação também precisa ser colaborativa, né? Então, vocês estão vendo que a gente passa de um movimento só de descrição e de prescrição eu diria assim, de aconselhamentos, entre aspas, do você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo, para nós precisamos juntos fazer isto ou aquilo para o sucesso da aprendizagem, a melhoria da qualidade da aprendizagem. E aqui, gente, nessa ficha, esses acordos devem ser, assim, ratificados. E uma forma disso é que o professor e o aluno podem assinar juntos esse instrumento e até o aluno ficar com a cópia disso e o professor também. Então, o instrumento passa daquela natureza de vigilância, de controle, para um movimento de coparticipação no processo de aprendizagem. Então, esse é um instrumento que, na verdade, vocês vão dizer, mas isso não é mais anedotário. Concordo com vocês, né? Apenas a gente usou o movimento do registro para ampliar esse processo de comunicação. E aí eu queria mostrar para vocês agora as entrevistas de avaliação e o portfólio, né? Vocês vão encontrar lá indicação de autores que aprofundam essa temática, mas eu queria lembrar só que a entrevista de avaliação e o portfólio, eles completam todo esse processo de registros de informações que a gente trabalhou um pouco nessa aula de hoje. Tá ok? Então, prestem bem atenção, aprofundem os trabalhos de vocês, porque, gente, vale a pena. E aí eu teria algumas dicas de estudo dessa aula para vocês. As minhas dicas de estudo para hoje, eu diria assim, duas dicas fundamentais. Uma é que vocês incluam o aluno no processo de aprendizagem da própria observação. Porque só assim vocês vão trabalhar com eles, né, nessa dinâmica compartilhada. E a segunda dica, quer dizer, vocês vão responder por que precisam fazer isso. E a segunda dica é construam um instrumento de observação. Anotem as informações, peçam para os alunos anotarem também, discutam com eles. E essa experiência compartilhem com os outros colegas da escola. E depois me contem o que aconteceu, ok?